Boa tarde, noite, senhoras, senhores, senhores acadêmicos, amigos da academia, os que nos assistem, os internautas que nos assistem pela internet, ao vivo ou depois, que é um recurso que eu uso muito quando não consigo assistir, eu vejo depois, é muito bom. Hoje temos aqui a presença amiga e competentíssima de Maria Laura Viveiro de Castro Cavalcante, que vai nos falar sobre Domingos Olímpio. E não sei se ela quer falar em situações familiares, se ela quiser ela fala, eu deixo por conta dela. E então estamos dando seguimento ao ciclo da cadeira 41, aqueles expoentes da cultura brasileira que nós gostaríamos de ter tido na academia e que, por razões diferentes, acabaram não... Só cabem 40 de cada vez. Maria Laura Viveiro de Castro Cavalcante vai falar de um grande nome da nossa literatura, mas ela vem da antropologia. É antropóloga, pesquisadora do CNPq, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atua em pós-graduação de Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Pesquisadora de rituais e de seu simbolismo, seus interesses transitaram entre estudos da religião e da cultura popular. Publicou O Mundo Invisível, Sistema Ritual, Cosmologia e Noção da Pessoa no Espiritismo, em 1973, ela publicou esse livro. Carnaval Carioca, Dos Bastidores ao Desfile, publicado em 2006. Carnaval, Ritual e Arte, em 2016. Tem também diversos artigos publicados sobre o Bombá de Parintins, no Amazonas. Sua atenção voltou-se ainda para a história da antropologia e das ciências sociais. Pesquisou a obra de Horaci Nogueira, sociólogo precursor do estudo das relações raciais e do estigma na sociedade brasileira, e os estudos de folclore compreendidos como uma vertente formadora das ciências sociais. Seus livros Reconhecimentos, Antologia, Folclore e Cultura Popular, quer dizer, seu livro, foi premiado em 2013 pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. Antes de seu ingresso na UFRJ, Maria Laura tinha trabalhado no então Instituto Nacional do Folclore da Fundação Nacional de Arte. Permanece ligada a essa instituição através da Associação de Amigos do Museu do Folclore Edson Carneiro, da qual é atualmente diretora-presidente. É editora da revista Sociologia e Antropologia, publicou um livro de contos, Todo Dia Amanhece no Arpoador, em 2012, e um conto infantil, A Viagem de Luísa, em 2017. E eu não vou revelar? Bom, revelo. O parentesco, ela é bisneta do assunto de hoje. Ela é bisneta por parte de pai, de Domingos Olímpio Braga Cavalcante, cujo romance Luzia Homem é o tema de sua palestra hoje. Com a palavra, Maria Laura. Eu quero agradecer o convite honroso da acadêmica Ana Maria Machado. Quero agradecer o incentivo constante que acompanhou todo esse percurso do acadêmico Venâncio Filho. Quero agradecer a presença dos acadêmicos e acadêmicas, a presença de todos e a telepresença, né, também. Luzia Homem, de Domingos Olímpio, conta a história de Luzia, a cabocla que chega a Sobral, Ceará, na enxurrada de retirantes que atravessam a cidade em busca do mar, na Grande Seca de 1877, 1879. Luzia traz consigo a mãe enferma e, ao trabalhar potente e forte com um homem na construção da nova cadeia local, ela se torna, no dizer do coro popular de vozes femininas maledicentes, a macho-fêmea, a virago. Dissonante dessas vozes, Terezinha, a moça branca prostituída, a defende e torna-se sua amiga.
Luzia é desejada por 2 homens, Crapiúna, o assediador, segurança da obra, e o respeitoso Alexandre, que lhe propõe casamento. A história de Luzia é também a da descoberta de uma sexualidade que permanecerá irrealizada. Quando o apaixonado Alexandre se liberta da prisão injusta, arquitetada pelo diabólico Crapiúna. Quando Alexandre se liberta da prisão, né, e lhe oferece a escolha de matrimônio, ela será tragicamente assassinada. Ao defender Terezinha da violência de Crapiúna, Luzia é atacada por ele em tentativa de estupro. Na luta, ela tomba mortalmente esfaqueada, tendo na mão crispada um dos olhos de Crapiúna, que, urrando de dor, tomba num precipício próximo. O romance foi publicado no Rio de Janeiro em 1903, em edição do autor. Nascido em Sobral, no Ceará, em 1850, Domingos Olímpio, republicano que fora também ativo abolicionista, vivia no Rio de Janeiro desde 1891, onde atuava como advogado, jornalista literário e político. Naquele ano de 1903, em 27 de fevereiro, o jornal A Notícia anunciava ter sido posto à venda, no dia anterior, na livraria Laemerte, o romance de costumes cearenses, do conhecido e festejado escritor Dr. Domingos Olímpio. A passagem do autor, de jornalista consumado e cronista perfeito, ao difícil gênero do romance, foi saudada pela imprensa. Antes da publicação do livro, o nome de Domingos Olímpio já fora descartado quando da fundação da Academia Brasileira de Letras, em janeiro de 1897. Em 21 de setembro de 1903, ele candidatou-se para a cadeira 7, que seria ocupada por Euclides da Cunha. Em 30 de outubro de 1905, houve nova tentativa para a cadeira 21, tendo perdido para Mário de Alencar, filho de José de Alencar, apoiado por Machado de Assis, em uma eleição que gerou polêmica na época. Pode passar. São charges do jornal O Malho, uma de 1903, na segunda vez que ele tentou entrar na academia, e a outra de 1905, retratando o Mário de Alencar. Um ano depois, em 7 de outubro de 1906, a morte súbita do autor provocou comoção. Em 1904, Domingos Olímpio criara o periódico semanal Os Anais, que, dirigido por ele, trazia-lhe grande prestígio. Pode mostrar. Essa é uma imagem do primeiro e do último número dos Anais. No último número, que é de outubro de 1906, estão reunidas as homenagens feitas a ele. Entre elas, destaca-se a de Olavo Bilac, para quem Luzia Homem era um tão belo e ruidoso triunfo que esse livro forte, humano e profundamente nacional deu ao autor, em todo o Brasil, uma celebridade que perdurará enquanto formos um povo, enquanto tivermos literatura. Tudo isso, entretanto, não impediu o obscurecimento do romance. Até que, em 1929, o editor Castilho o trouxe de volta em edição prefaciada por Gustavo Barroso. O interesse pelo livro retorna e, entre os anos 1940 e 1950, Luzia Homem ingressa decididamente no panteão dos clássicos da nossa literatura. Gustavo Barroso, já em 1929, considerando uma obra regionalista verdadeira e bela, indicava sua demasiada personalidade. Deixa eu mostrar, eu tenho a edição, na segunda edição, eu passei. Essa é a segunda edição do Gustavo Barroso, que é bem importante, que o prefácio é um prefácio alentado. E logo depois também uma série, tem uma resenha crítica do Humberto de Campos, particularmente relevante, já em 29, enfim, aí o livro vai entrando na fortuna crítica, né, da literatura brasileira.
E a singularidade do romance tem sido assinalada recorrentemente pelos comentaristas e pela crítica. No prefácio de 29, né, Gustavo Barroso já assinalava essa obra regionalista verdadeira e bela tinha demasiada personalidade. Nos anos 50, Lúcia Miguel Pereira, em prosa de ficção, hesitou antes de considerá-lo uma das melhores manifestações do regionalismo entre nós, pois, realista na forma, sem os tiques dos nossos naturalistas, talvez simbólico na concepção, sem ser simbolista, regionalista pelo tema, sem colocar o elemento local acima do humano. Todas essas tendências do mesmo passo, se completando e se abrandando uma pelas outras, é difícil classificar este livro. O acadêmico Carlos Nejar viu no romance dimensões míticas, planos da imaginação que se cruzam, enriquecendo seus significados ao escapar da linearidade. Em Luzia Homem, ressoam certamente dramas míticos do feminino. Há algo da Tosca de Puccini, com o tema do ciúme injusto, da concupiscência e do assédio sexual. Outro tanto, como quer Leite Júnior, da Santa Luzia, da legenda áurea. Luz reta, boa, que resiste ao estupro até a morte virginal. Outro tanto ainda da Donzela Guerreira, personagem que, segundo Galvão, frequenta a literatura, as civilizações, a história, a mitologia. Luzia, entretanto, desvia de todas essas heroínas. Sua feminilidade convive com a força física. A experiência da sexualidade é vivida por ela de modo bem mais contraditório do que pela alegórica Santa Luzia, o que a distingue também da assexuada Donzela Guerreira. Com Luzia Homem, constrói-se um novo mito mulher. Aí pode passar o próximo. Eu queria mostrar, antes da gente entrar essas diversas edições do Luzia Homem, né, dos anos 50 até 70, e o que é interessante, pode ir passando, que todas elas trazem na capa imagens da Luzia. Né? Volta um pouquinho. O destaque para essa última, essa aqui é uma gravura do Quirino Campo Fiorito. Né? E essa última é um encarte de quadrinho com cenas muito bem escolhidas de uma editora da Ática, para os estudantes trabalharem as cenas principais do livro. Tá? Pode passar para a última. Domingos Olímpio Braga Cavalcante nasceu em Sobral, Ceará, em 18 de setembro de 1850. Com 10 anos, foi estudar no Ateneu Cearense, onde foi colega de Capistrano de Abreu. Seguiu, em 1866, para o Recife, onde durante 2 anos se preparou, e em 68 ingressou na Faculdade de Direito do Recife, se formou em 1873, foi colega de Silvio Romero e Clóvis Bevilacqua, né? E voltou entre 73 e 1878, foi promotor público em Sobral. E em 1878, ele segue para Belém do Pará, onde fica até 1891. No Rio, fica 2 anos, segue para Washington, com a missão de Washington, como secretário-geral, a missão presidida pelo Barão do Rio Branco, e volta para o Rio, em 95, onde fica até 1906, data da sua morte. Por onde andou, ele foi advogado, redator e colaborador dos principais jornais das cidades por onde ele passou. Participou ativamente da vida política e cultural. Queria passar. Isso aqui é um manuscrito. Eu queria dizer o seguinte, que a obra dele está esparsa, né? E muito do que, inclusive, os comentadores e críticos citam não está localizado. Muita coisa está localizada, muita coisa não está localizada. Esse é um manuscrito que, por um milagre, veio parar nos guardados de minha mãe, e eu encontrei. E é um manuscrito de um conto que é muito interessante, chamado História de Onça, que foi publicado na revista Século XX, em maio de 1906. Mas voltemos a 1878, ano da mudança de Domingos Olímpio de Sobral para Belém do Pará. Ano também
do agravamento da terrível seca que assolou o Ceará entre 1877 e 1879. E ano também do desenrolar da narrativa de Luzia Homem. O capítulo 6 do romance se inicia. Setembro de 1878 ia em meados, e não apareciam no céu límpido indícios de auspiciosa mudança de tempo. O sertão ressequido estava quase deserto, e a constante, a implacável ventania, varrendo o céu e a terra, entrava silvando, rugindo, as casas vazias como fera raivosa. Não havia mais esperança. A tragédia socioambiental retratada coincidia com perdas pessoais profundas do autor. Em 1877, seu pai havia falecido. Em um relato publicado na revista Cosmos, de maio de 1905, Domingos Olímpio conta de uma expedição que ele fez com os amigos à Serra de Ibiapaba, para uma gruta, a Gruta Ubajara, com a preciosidade geológica, e eles seguiam em busca de as montanhas ainda verdejantes no sertão já devastado pela seca, a torva calamidade que explodiu naquele ano. E ele comenta: foi em 1877. Eu fora ferido no coração pela morte de meu pai. No ano seguinte, sua esposa faleceu. A essas perdas somaram-se desavenças políticas que o obrigaram a deixar o Ceará rumo ao Pará. No 9º capítulo de Luzia Homem, num desesperançado alvorecer, depois da injusta prisão de seu apaixonado Alexandre, Luzia evoca o passado vivido nas Ipueiras, quando, criada como homem pelo pai, sem vergonha de montar escanchada, entre as reses, os campos fecundos e as nascentes frescas, havia fartura. O leite morno espumante nas cuias, o tassalho de carne de sol chiando no espeto, o cuscuz vaporoso, os queijinhos de cabra em forma de peito de moça, o mungunzá de coco na praia, os fofos manoês assados em folha de bananeira. E festejos, os episódios da vida de adolescente na penumbra da puberdade, as festas, os bumba meu boi, as vaquejadas. No devaneio de Luzia, a voz do narrador revela os traços masculinos da voz doída do próprio autor e une-se a dela. Paisagens, fatos, coisas, criaturas queridas perpassavam confundidos, sós ou em torvelinhos fantásticos, tudo ao longe, num horizonte de neblinas, como recordações truncadas e vagas de um delicioso sonho interrompido. A Sobral, do 2º quartel do século XIX, revivida em Luzia Homem, foi intensamente vivenciada por Domingos Olímpio. Muitos detalhes urbanos, arquitetônicos e geográficos e outros tantos episódios do livro o atestam. Aí pode passar. A nova cadeia pública estava de fato em construção em 1878. Essa imagem é uma imagem de um livro do Gustavo Barroso, A Margem da História do Ceará, né? E o que é interessante é a legenda dessa foto, né? Cadeia Pública de Sobral, em cuja construção trabalhou Luzia Homem. Ele assegura, né, que a Luzia Homem existiu. O fato é que a nova cadeia pública estava mesmo em construção em 1878. Era parte do esforço de acolhimento da Comissão de Socorros aos Retirantes. Não parece gratuito também que o personagem das camadas médias de maior destaque no romance seja justamente o promotor público de Sobral, cargo de fato ocupado por Domingos Olímpio entre 1873 e 1878. Como assinalou Freitas, nesse Ceará brasileiro desenhado por Domingos Olímpio, não há grandes assimetrias sociais, como Gilberto Freire retrataria mais tarde, em 1933, com Casa Grande Senzala, com o trabalho dos escravizados. Não se trata também da visão do sertanejo
oscilando entre a miséria e o heroísmo, que, traçada por Euclides da Cunha em Os Sertões, em 1902, se tornaria clássica na literatura brasileira. Na Sobral de Luzia Homem, perante o sofrimento dos retirantes, há uma sociedade econômica e culturalmente heterogênea que luta por se organizar e sobreviver à tragédia ela mesma. Os principais personagens populares do romance, Alexandre, Raulino, Terezinha, Luzia e Josefa, vêm de uma situação anterior mais ordenada, em que tinham posses, fartura, família, mesmo que coisas modestas. São desenraizados, empobrecidos, que em sua circulação pelas ruas de Sobral nos revelam o pungente espetáculo da miséria ínfima, degradada e feroz com a qual eles se defrontam. Esse registro da passagem dos retirantes por Sobral na Grande Seca de 77 e 79 está, entretanto, posto a serviço da prosa de ficção. No romance, Sobral é um ponto de parada dos retirantes, cujo movimento em busca do mar está suspenso. A narrativa se desenrola nesse intervalo, feito de impedimentos, quando a população da cidade triplicava. Casas de taipas, palhoças, latadas, ranchos e abarracamentos do subúrbio estavam repletos a transbordarem. O sofrimento humano e o da terra seca e estéril contrastam com a intensa beleza do céu diurno e noturno. Quando desce a noite, a obra da construção da cadeia se aquieta. Começa a vida dos acampamentos. Ao som das violas, dos sambas saracoteados, de lamentos e queixas e, no céu límpido, profundo e sereno, em quietude de lago tranquilo, tremeluzem esplêndidas constelações, miríades de estrelas. Esse contraste entre a indiferente beleza do alto e o sofrimento do baixo, a terra com sua gente, instaura a dimensão mítica e o fundo trágico de Luzia Homem. Entre a grande distância que aparta céu e terra, emerge o mundo humano heterogêneo e complicado do espaço social próprio da narrativa. Como que acompanhando um olhar que chega do alto, o leitor pousa a meio caminho. Vou passar aqui, ó. O morro do Curral do Açougue emergia em suave declive da campina ondulada. Escorchado, indigente de arvoredo, o cômoro enegrecido pelo sangue de reses sem conto, deixara de ser o sítio sinistro do matadouro e a pousada predileta de bandos de urubus tingas e camirangas vorazes. Bateram-se os vastos currais. Ali, no sítio da morte, fervilhavam, então, em ruidosa diligência, legiões de operários construindo a penitenciária de Sobral. A obra da nova cadeia, que era real em 1878, tornou-se imediatamente simbólica e condensa os aspectos contraditórios da condição humana enfocada na conduta cheia de nuances dos personagens. Ali se articulam a tragédia da seca e o trabalho a tentar mitigá-la, o povo e a elite, a vulnerabilidade e o sofrimento, a repulsa e o acolhimento. O romance coeso, de trama simples e personagens de contornos claros, desdobra esses temas e tensões em uma abordagem muito atual, não só do ambiente popular, como do sexo-gênero de Luzia. Luzia Homem convida o leitor de qualquer tempo a abrir seu horizonte de referências. Sua singularidade merece olhar atento. Ao longo da narrativa, a compreensão do ambiente do povo se realiza por aproximações e enlaces entre a escrita erudita e a oralidade popular. Há, de um lado, a escrita do francês Paul, que encalhara em Sobral e costumava vaguear pelos ranchos dos retirantes, colhendo com apurada e firme observação documentos da vida do povo. De outro lado, há a oralidade de Raulino Uchoa, sertanejo hercúleo e afamado, prodigioso de destreza, que chibateava em pitorescas narrativas.
Raulino sintetiza a agência e voz dos narradores populares que pontuam a trama. Qual o francês Paul, Domingos Olímpio tinha ele também seu caderno de notas, em que registrou comentários, impressões e os muitos causos da oralidade popular tão presente em Luzia Homem. A própria Luzia, o dínamo da narrativa, emerge no encontro da escrita erudita com a oralidade popular. Em Visita às Obras da Cadeia, Paul escrevera com assombro em seu caderno de notas: passou por mim uma mulher extraordinária, carregando uma parede na cabeça. E o narrador nos esclarece: era Luzia, conduzindo para a obra, arrumado sobre uma tábua, 50 tijolos. Apenas para introduzir as vozes populares anônimas que constroem a fama de Luzia. Viram-na outros levar, firme sobre a cabeça, uma enorme jarra d'água que valia 3 potes. De outra feita, ela removera e assentara, no lugar próprio, a soleira de granito da porta principal da prisão. Também a dupla valência de Luzia emerge sob a forma de preconceito em meio às vozes que a admiram e invejam. A macho-fêmea, uma senhora dona que nem parece mulher-fêmea. A Luzia homem. Luzia masculina, pois desempenhava com sucesso tarefas consideradas masculinas. Luzia feminina, pois seus músculos de aço escondiam-se sob formas esbeltas e graciosas das morenas moças do sertão, e conviviam com recato e cuidados femininos. Além disso, Luzia distingue-se tanto dos homens como das mulheres com quem convive pela conduta reservada e pelo empenho diário com o qual faz jus à dobrada ração. Em torno de sua beleza e força, logo emerge o tema central do desejo sexual e das possíveis condutas que o elaboram. A voz pungente de Terezinha, a moça branca que anda pela vida, já se faz ouvir no 2º capítulo. Quem me dera ser como Luzia, moça de respeito e vergonha. Comentário rebatido imediatamente pela rolice quente cabocla de dentes agudos, a romana, a capitã da malta de vadias. Quem perdeu tudo isso para ela achar? A voz diabólica de Crapiúna já nos diz: deixem estar, ela há de ser como as outras. Mas ele mesmo nos introduz em contraponto o rival, o Lixandre, que se afeiçoara a Luzia, aquele alvarinho que não é qualidade de homem como eu. Crapiúna já estava a fazer roda a Luzia e, com palavras de ternura e erotismos incontinentes, olhares e desejos mal sofreados, a ponto de levar Luzia a queixar-se ao administrador da obra e obter o deslocamento daquele homem de maus bofes para a guarda da antiga prisão. Contorcendo-se no martírio de onça coada, Crapiúna estremecia à espreita de um rival venturoso na disputa da cobiçada presa. A atenção propulsora está posta e o desenrolar do drama convidará a todo o tempo o leitor a deslocar seu ponto de vista. Isso é feito de 2 modos. No caso de Luzia, personagem que age, conversa, escuta e reflete, a voz do narrador primário une-se muitas vezes à dela e faz emergir um ponto de vista problemático e singular, desde o qual, afinal, toda a história nos é contada. No caso de Terezinha e de Raulino, os principais narradores internos da trama, há o recurso direto à oralidade popular, com a sua liberdade de pensamento arguta e divertida. Eu queria mostrar esse slide, vou passar rapidinho, mas são frases bem características de cada um dos personagens. O Raulino, vou furando como Deus é servido, o oco desse mundo até topar com a morte. Né? Luzia, para a mãe, o trabalho não mete medo a Luzia homem. Terezinha, para Luzia, você não sabe do que o bicho mulher é capaz quando vira a cabeça. Alexandre, para Luzia, o coração não se governa, nem perde licença para bater. Né? Zefinha, para a filha, Luzia, mulher e bem mulher, fraca como as outras, é o que tu és. Crapiúna, para o cúmplice, quando vira a cabeça para uma banda, nem o diabo a endireita. O uso narrativo do linguajar popular
foi destacado por muitos críticos como uma das qualidades do romance desde o surgimento. No entanto, em especial para a crítica de meados do século XX, essa valorização associou-se a uma visão etnocêntrica e evolucionista do povo, valorizado por sua grande distância social, cultural e psicológica com o suposto civilizado. Mais uma vez, Lúcia Miguel Pereira é expressiva. O romance nos traria os poderes elementares com os quais se defronta em todas as latitudes o homem não protegido pela carapaça artificial da civilização. Ora, como bem observou Flora Susekind, o linguajar popular traz consigo outras formas de ser da civilização, propostas por seres igualmente pensantes e criativos, os personagens centrais do romance. Sob esse aspecto, além de Raulino, merece destaque Terezinha, também ela uma grande contadora de causos. Luzia e Terezinha contrastam e complementam-se ao longo do romance. Elas são a saúde e a juventude feminina em oposição à velhice e à doença da mãe Josefa. Mas, ao passo que Luzia, a bela cabocla, tem seu corpo intacto e o usa para o trabalho másculo, Terezinha, a delgada moça branca, prostituiu-se para sobreviver. Com o correr da trama, Luzia se sensualiza e Terezinha se purifica. No capítulo 3, vemos Luzia em sua casa, lá para as bandas da Lagoa do Junco. Há um mês, afastada da construção da nova cadeia por conta do agravamento da doença da mãe. Luzia está posta em territórios femininos, a casa e o cuidar. Alexandre, que já se dispusera a defendê-la de Crapiúna, surpreende-a com uma proposta de casamento que fica sem resposta. Luzia oculta dele que vinha recebendo cartas e mesmo serenatas de Crapiúna. Ela tivera e continuará a ter a fraqueza de lê-las. E murmura para si: esse malvado me há de desgraçar. A desgraça é o vírus pecaminoso que empestava o ambiente das moças da sua mesma idade, ao qual cedera Terezinha. A vulnerabilidade de Luzia torna-se patente. Ela integra um núcleo doméstico demasiado frágil, a mãe doente e uma jovem filha solteira no ambiente de agruras. Não fora a amizade do fogoso Raulino e do ponderado Alexandre. A recusa de Luzia a esse destino comum entre as jovens companheiras de infortúnio alimentava também sua fama de máscula. A essa altura, porém, já sabemos que, em termos de sexo biológico, Luzia é mulher. Terezinha, numa madrugada quente antes do alvorecer, surpreendera Luzia a banhar-se com cuias em plena nudez em uma cacimba aberta no leito de um rio, fora dos caminhos mais frequentados pelo povo. Terezinha não despregava os olhos dela em êxtase de curiosidade e torna-se sua defensora. Porque vi com meus olhos que é uma mulher como eu, e que mulherão. A cena introduz a dinâmica sensual da sincera amizade das duas, o que fez, por sinal, que, num acesso de mau humor, o crítico Wilson Martins considerasse Luzia homem o romance da lesbiana que se ignorava. Fato é que, com Terezinha, Luzia passa a ter uma companheira da sua idade com quem conversar. Terezinha lhe assegura das boas intenções de Alexandre e é ela quem lhe avisará da sua prisão. Na falta de amparo masculino, Terezinha faz parte da família, cuida da mãe de Luzia na sua ausência. Ela, a arguta rapariga afeita ao vício e ao crime, que acende no fogo o cigarro de papel amarelo, dorme próxima à rede de Luzia, estirada na esteira, seminua, num abandono ingênuo, debuxando-se-lhe as formas graciosas. A intimidade compartilhada entre elas, entretanto, não se sexualiza, é sobretudo sensual. E permite que emerja em Luzia uma sexualidade em estado de latência, quando a fisicalidade do desejo
não traz necessariamente consigo a definição de orientação sexual. A sexualidade de Luzia parece romper em estado puro para ela mesma e para os outros, no capítulo 7, quando ela adentra o armazém em defesa de Alexandre, expondo-se perante o promotor, os delegados e a comissão de socorros. Fala da Luzia, né? Meu corpo não tem peixes, nem pecado minha alma. Ela diz com as roupas em desalinho, o cabeção de renda, emoldurando o seio nu e palpitante. Dando-se conta do efeito produzido, ela se recompõe e apenas então se apresenta. Eu me chamo Luzia Maria da Conceição. Meu pai, que Deus haja, era vaqueiro das Ipueiras, do Major Pedro Ribeiro. E todos se extasiam com a força e beleza da admirável criatura. Numa conversa noturna com Terezinha, narrada nos capítulos 11 e 12, Luzia reflete sobre o destino que desejaria dar à sua sexualidade, que começa a ser aceita. Terezinha chegara acabrunhada do responsório de Santo Antônio, uma cena maravilhosa do livro, pois em seu transe não enxergara com clareza o verdadeiro culpado do roubo do armazém. As duas conversam no alpendre da casa. Frustrada na expectativa de uma resposta milagrosa e imediata, aflita entre os cuidados exigidos pela doença da mãe e o temor de perdê-la, a Zefinha era para Luzia o seu tudo, premida entre o desamparo trazido pela prisão de Alexandre e o obsessivo assédio de Crapiúna, Luzia duvida consigo mesma das boas intenções matrimoniais de Alexandre. Desconfia da ideia do matrimônio como uma opção de proteção para a mulher naquele ambiente social. Afinal, ele poderia, como tantos outros, abandoná-la, infligir-lhe a objeção de ser preterida por outra mulher, crime que os homens cometem como um direito do sexo. E ela recusa esse lugar imaginado do feminino. Sentia-se incapaz de amar, carecia-lhe essa languidez atributiva da função da mulher no amor, a passividade pudica, ou aviltante da fêmea submissa ao macho forte, dominador, irresistível. Não fora destinada à submissão. Seu destino era o trabalho. Fora marcada pelo estigma varonil. Porém, tudo se modifica e se complica quando Luzia pergunta para Terezinha: queria você muito bem ao seu Cazuza? Por Cazuza, era o tudo de Terezinha, Terezinha deixara a família. Com a morte dele, ela ficara rolando à toa pelo mundo até encontrar um homem violento que a surrava, mas que, para falar a verdade, não era de todo mal, fala da Terezinha. Afinal, maridos casados na igreja batem nas mulheres, quando mais... A história do fim do amante violento e apaixonado, narrada por Terezinha, é de extraordinária vivacidade. Berto, o tal amante, termina morto em legítima defesa por Bentinho, o novo amante, filho de rico fazendeiro. E a escuta de Luzia é transformadora. No capítulo seguinte, Luzia revê preconceitos. Embora julgue monstruosa essa escravidão da mulher desbriada ao senhor do seu corpo, essa passividade de animal, de coisa mudar de dono, ela vê força e beleza em Terezinha. E Luzia, Alexandre na prisão e Crapiúna na espreita, retorna ao trabalho em plena florescência suntuosa e vê-se encaminhada, não sem resistência, para a oficina das costureiras. Ela havia perdido a energia inflexível que a preservara até então como invulnerável couraça. Ela ainda oscila, entretanto, entre o destino de Terezinha, trazido pela voz do tentador demônio Crapiúna, e a escolha de Alexandre como companheiro de vida. Mas então, Terezinha descobre o verdadeiro culpado do crime imputado a Alexandre, lá no lamaçal infeto do Beco da Gangorra. Crapiúna é preso em flagrante
Terezinha, radiante, responde a Luzia, que a chama de anjo, com uma dança frenética. Que anjo que nada, sabe o que sou? Mulher, e bem mulher de cabelo na venta. Viva o glorioso Santo Antônio. Vivô, vivô. Superados os melindres, Alexandre e Luzia se reencontram. Numa explosão de ternura, ele lhe estende os braços para ampará-la, porque ela vacilava. Alexandre é a ordem, entendida com a possibilidade de diálogo entre homem e mulher, num amor que abarca a sexualidade heteroafetiva. De sua parte, Terezinha reencontra em verdadeira redenção sua família, também retirante em busca de um novo pouso. Rumam todos finalmente para a Serra da Meruoca, a 2 léguas de Sobral. A família de Terezinha, Josefa e Luzia, que vão ao encontro de Alexandre, que foi na frente para fazer a nova casa. O amigo Raulino, com mais 6 possantes rapazes, vai levando Zefinha na rede. Vai vivo ou morto? Perguntam as pessoas na janela das ruas por onde eles passam. No sopé da montanha, 2 horas de marcha batida, o séquito separa-se. Raulino e a turma seguem até a Cova da Onça. Raulino enxerga no chão o atalho indicado para Luzia. No atalho indicado para Luzia, a pegada de Terezinha. Se apertar o passo, ainda pega. Pode passar para o último slide. Se apertar o passo, ainda pega. O atalho desce por uma grota e Luzia ouve o grito de Crapiona, que, tendo fugido da prisão, ataca Terezinha. Foi o diabo que te atravessou o meu caminho. É a última vez que me empatas, peitica do inferno. Luzia se interpõe entre Terezinha e Crapiona. Pensas que tenho medo de Luzia homem? Desgraça pouca é bobagem, diz Crapiona, ébrio de luxúria, ao atacá-la. Na batalha em defesa de sua honra, Luzia crava-lhe as unhas no rosto e Crapiona a faca em seu peito. Luzia jaz seminua, tendo na mão crispada um dos olhos de Crapiona que, urrando de dor aos tropeços, despenca em precipício próximo. Raulino, que não chegou a tempo de socorrê-la, encerra o romance com a unção dos moribundos. Seja contigo, Jesus, Maria, José. Raulino, o contador de causos extraordinários, como extraordinária é a história de Luzia homem. Luzia morre a meia altura entre o vale do rio Aracacu, onde se situa Sobral, e o cume da Serra da Meruoca, perto de onde iniciaria sua nova vida de mulher sexuada dentro do casamento, tendo como horizonte a construção de uma nova família. Sua sexualidade morre com ela, irrealizada. Por essa razão, sempre que reabrimos as páginas de Luzia homem, a Luzia que vive dentro delas é, para sempre, as muitas possibilidades de ser mulher experimentadas por ela. A máscula virago, a mulher insubmissa ao julgo sexual masculino dentro e fora do casamento, aquela que teme a atração que exerce sobre e sente por o assediador, que experimenta a possibilidade do amor com Alexandre. Incerta em sua orientação, hesitante entre a pura atração e o afeto amoroso, Luzia é a sexualidade em processo de descoberta. Luzia homem, mito mulher. Muito obrigada. Beleza. Muito obrigada, Maria Laura, foi uma beleza. Você nos trouxe uma reflexão inteligente, emocionada e emocionante sobre um livro que é um clássico,
hoje pouco conhecido, adormecido e muito oportunamente resgatado, com esse seu regionalismo avant la lettre, esse realismo sem rigidez e sem tiques naturalistas. Você usou uma outra expressão, mas é exatamente isso que é. É. Enfim, e nos trouxe sobre esse livro um comentário que não foi só de antropóloga, embora eu tenha dito no início que você vinha da antropologia e vem, mas você abriu imensamente o leque para abarcar uma visão mais rica e literária também, né? Quer dizer, você fez um comentário atento do social, das circunstâncias da heroína, mas também da recriação sensorial e de memória viva do cenário onde se passa e, sobretudo, da construção mítica desse romance, seja por uma linha de continuidade, na maneira, no seu resumo, você enfatiza desde pequenos aspectos simbólicos significativos, como fazer uma cadeia, construir uma cadeia no lugar onde era um matadouro, né? Essa coisa que o autor vai tão bem, pode ser da realidade, mas ele pensa isso e lhe dá um significado simbólico e, sobretudo, a construção de complementariedade de eixos duplos na linguagem erudita de um lado, popular, oral do outro, na beleza e na força, sempre essa coisa dupla que você traz e em todo o estudo ou a análise dessa sexualidade que vai e vem, que se movimenta entre o sim e o não, entre o aqui e o lá, ao longo do romance, e vai criando essa dimensão mítica que você analisou tão bem. Enfim, você pode ter vindo da antropologia, mas neste texto, nesta análise, você está na literatura. E é muito bem-vinda. Trouxe a emoção, a análise racional e tudo isso. Muito obrigada. Convido a todos também para a próxima conferência dentro desse ciclo da cadeira 41. Será na próxima quinta-feira, dia 16, às 17h30 sempre. Está a cargo de Antônio Carlos Sequim, que vai nos falar sobre Carlos Drummond de Andrade, outro que gostaríamos muito de que estivesse na lista dos que foram nossos confrades aqui dentro, mas não foi, e se intitula Drummond, Poesia e Aporia. Estão todos convidados. Muito obrigada. Até a próxima.